E dando continuidade ao nosso projeto, hoje nós vamos implementar a parte de exclusão de usuário cadastrado no nosso sistema. Fica comigo até o final e eu vou te ensinar como fazer isso. Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar continuidade então no nosso projetinho que nós iniciamos aí alguns vídeos atrás, né? Que é um projeto que visa mostrar para você a implementação de uma aplicação com um cadastro de 3 perfis de usuário, né? E nesse projeto eu estou trabalhando com os perfis de colaborador, de gestor e admin, sendo que cada um tem um nível de acesso diferente na aplicação, tá? Eu estou usando o padrão de arquitetura MVC por ser uma aplicação web. A gente falou em vídeos passados o que é esse padrão de arquitetura, então se você não viu, vou deixar o vídeo aqui no card que eu mostro para você o que é o MVC. E no vídeo passado a gente implementou ali, né, ficou um vídeo até extenso, nós implementamos ali a parte de edição, que envolve ali, né, o perfil de gestor e o perfil de admin. Ambos os perfis têm aí o acesso, no acesso deles, no nível de acesso, eles podem editar um usuário, tá? Então, como o vídeo ficou muito extenso, eu acabei não conseguindo fazer no último vídeo um teste, então você está comigo, acompanha comigo aqui na tela agora, eu vou fazer o teste da aplicação só para a gente ver como é que ficou, tá? Então eu tenho aqui um cadastro, eu vou cadastrar um outro perfil hoje, leonardorocha.eti.br, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a minha senha, tá? Então nós temos aí a tela que eu estou chamando de dashboard, que vai mostrar, a gente vai fazer hoje, inclusive, a configuração de CSS dessa tela, para deixar ela estilizadinha, bonitinha, tá? Então ela vai mostrar para mim o perfil do usuário, nesse caso, como eu cadastrei um admin, ele vai mostrar para mim o admin, e ele vai me dar uma opção ali, um botão de gerenciar usuários. Quanto mais usuário eu tiver no sistema, mais esses usuários aparecerão na tela seguinte, que é essa aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui o usuário Leonardo, o e-mail desse usuário e o perfil dele. Então eu posso editar, eu ainda não tenho a funcionalidade de exclusão implementada. Então eu vou editar e vou trocar. Então ele está como admin, eu vou passar ele para gestor, tá? Então, ó, vou clicar em editar. O nosso formulário de edição já está abrindo, então eu também preciso fazer o CSS disso aqui, vou fazer hoje com você. E eu tenho aqui, os dados já vêm preenchidos, né? Lembrando que no vídeo passado, se você não assistiu esse vídeo, eu vou colocar ele aqui no card também. No vídeo passado eu mostro como a gente está praticamente usando a mesma tela de cadastro, só que a diferença da tela de cadastro e dessa tela de edição é que na tela de cadastro você vai preencher os campos, né? Na tela de edição ele já busca a informação que está preenchida lá no banco de dados e traz essas informações, esses dados, né, o nome, o e-mail e o perfil preenchido para você, como você acaba de ver. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui admin para gestor, vou salvar, vou voltar para dashboard e vou fazer o logout, tá? Vou desconectar aqui, eu poderia avançar já ver, mas eu vou desconectar e vou entrar de novo, tá? Vamos ver aqui se a gente tem algum problema, se deu tudo certo, né? Olha lá, o mesmo usuário, a mesma senha, entrei novamente, olha lá que legal, ó. Ele já trocou para mim aqui o perfil, deixa eu ver se eu já estou com a tela, isso, já estou com o VS Code aberto aqui. Ele já trocou para mim o perfil, já aparece a área do gestor, eu vou clicar aqui, ó, olha que legal, temos um problema. Ele está dizendo para mim que eu tenho uma variável não definida aqui, ó, section, já até sei o que é, faltou um i aqui, ó. Na linha 39 do arquivo listusers.php. Vamos lá. Eu vou puxar aqui o VS Code. Nós temos aqui listusers, linha 39. Aqui, ó. Faltou a letra I aqui, tá bom? Mais um errinho de digitação. Se você acompanhou no vídeo anterior, também cometi alguns erros lá. Mas o bacana é isso, né? Até mostrar o erro para você saber como é que você trata o erro. Então o PHP geralmente ele vai te dizer o nome do arquivo que está com problema e a linha na qual esse problema aparece lá no arquivo. Tá? Então eu vou atualizar aqui, pronto. Resolvido o problema, então ele novamente me mostra os dados do usuário, agora o perfil desse usuário é gestor. Eu vou editar novamente, vou voltar isso para admin, vou salvar, vou voltar para dashboard. Ó, se eu atualizar aqui, ele não vai trocar para mim para admin, por isso que eu tenho que fazer o logout, né? Porque o perfil do usuário fica salvo na seção. Então eu vou fazer o logout. Vou entrar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e você já vê que já aparece o admin. Tá? Então quando eu logo,
ele pega o perfil do usuário e armazena esse perfil na seção. Pronto, é isso. Vamos agora trabalhar na parte de CSS desses dois arquivos para deixar eles estilizadinhos, bonitinhos, né? Porque afinal de contas a gente precisa deixar isso bonito, a gente precisa deixar a aparência disso bonita para a nossa aplicação, tá? Então eu vou puxar aqui novamente o nosso código, beleza? E vou fazer aqui, ó, a gente tem o bloco de CSS, então novamente, para a gente não perder tempo, eu já tenho esse CSS pronto, vou deixa eu copiar ele aqui, para que você... eu vou acompanhar, né, o código, vou fazer uma leitura, mas só para a gente agilizar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, esse list users, vamos ver aqui o que eu fiz para o list users. Legal, eu tenho aqui um arquivo, eu vou chamar esse arquivo, eu vou criar aqui no CSS, né, um novo arquivo, clico na pastinha do CSS, novo arquivo, vou chamar list.css, tá? Lá no list users, deixa eu ver se eu já tinha deixado aqui o endereço, já tinha colocado aqui o caminho do arquivo CSS, que é css list css, que eu acabei de criar aqui, tá? E eu vou colar esse código de CSS aqui. O que esse código de CSS está fazendo? Ele está mexendo no tipo de fonte, na margem, na cor de fundo da página. Aí eu tenho uma classe chamada container, que eu estou chamando ela, aliás, né, eu nem sei se eu estou chamando ela, vamos ver aqui, só para verificar se a gente colocou ela em algum lugar, tá? Vamos lá, tá aqui, ó, tá? Então é a minha div dentro do body ali, ó, a minha div que armazena todas as informações, ela tem uma classe container, tá? E aí eu estou fazendo uma configuração do tamanho máximo dessa classe, definindo margem, cor de fundo, também padding, fiz um box shadow aqui, que é um sombreamento, tá? Aí eu mexi com os elementos ali, tá? O elemento H2, basicamente, alinhei o texto, troquei a cor, o estilo, né, da minha tabela, que eu estou também chamando aqui, ó, uma classe Style Table, deixa eu ir lá ver, ó, tem uma classe da minha tabela chamada Style Table, formatei essa classe somente com padding, aí mexi no TH, no elemento TH da minha tabela e no meu elemento TD, também mexendo no padding. Acho que é isso, ó, o THead, TR, né, que são os elementos da minha tabela também. E foi essa configuração de CSS, bem simples. O meu botão, né, o botão lá do que eu tenho nessa página, também fiz as configurações de decoração, de cor de fundo, cor do texto do botão, padding, enfim. Fiz ali um hover no botão, quando eu passar o mouse em cima do botão, quando for um delete. Novamente um hover no delete. Fiz aqui, se for a classe admin, né, que a classe admin, para que você se recorde, né, ela está pegando aqui no body, ó, a gente está pegando o perfil do usuário que está logado e está definindo esse perfil como uma classe. Então se for a classe, né, for admin, ou seja, se o perfil do usuário logado for admin, ele vai fazer isso aqui, ó, border left. Se for gestor, ele vai fazer um border left, e se for colaborador, também um border left, tá? Então a única coisa que muda dos três é a cor, tá? Que eu estou colocando uma cor diferente para cada um e eu vou mostrar para você depois. Então eu vou atualizar isso aqui. Ah não, detalhe, né? Eu acabei de fazer a lista de usuário, que é isso aqui, ó. List user, tá? Mexi na cor do botão de excluir, vou voltar para dashboard. Vamos fazer agora o CSS do nosso dashboard. Vamos lá, no arquivo view. O meu arquivo de CSS também já está setado, ó, que é um arquivo chamado style lá no meu CSS, então eu vou criar ele aqui, ó, style.css, e também vou puxar o código CSS para cá, ó, Ctrl V, que aí ele vai variar um pouquinho do CSS anterior, tá? Fica atento a isso. Então algumas coisas são parecidas, outras não. Então eu preferi separar para não ficar um código muito extenso. Então novamente mexi no corpo da página, né, no body ali, aí defini essa página como um display flex, centralizei todo o conteúdo e os itens e defini uma altura máxima, né, que é no vertical, a altura vertical desse corpo dessa página em 100, tá? O 100 VH, que é uma unidade de medida. Também tenho lá no dashboard, deixa eu abrir aqui ele, também tenho lá no dashboard uma div com uma classe container, tá? Que está recebendo todas as informações ali no corpo da página. E aí o que eu fiz? Defini ali configurações para essa classe, padding, border radius, o shadow fazendo um sombreamento,
tamanho máximo da largura, definir que essa largura ela é 100%, então ela vai pegar esses 600 pixels aqui. Vou alinhar o texto no centro e o tamanho da minha caixa, né, o box sizing ali, é o border box. Fiz novamente, se for admin, vou pegar o container e vou fazer uma configuração. Se for, pego ali, né, a classe admin btn, faço todas as configurações para o perfil admin. Mas se eu for gestor, né, então eu pego ali, ó, o body gestor e configuro o container, configuro o H1, tudo para o perfil gestor. E se for colaborador, eu também faço isso. Então ele vai pegar a classe do corpo ali da página do elemento body e de acordo com essa classe, né, de acordo com o perfil logado, que é o que eu estou colocando lá, que eu já falei em vídeos anteriores, ele vai fazer uma configuração de CSS. Então vamos aqui, vou atualizar, olha lá, ó. Então se for perfil admin, é essa a página que vai abrir. Daqui eu vou para o gestor, ou melhor, desculpa, vou para a lista de usuários, né? Volto para dashboard e vou fazer o logout. Então vou cadastrar aqui um novo usuário, Leonardo 2. Aí a questão é que como a gente está fazendo lá uma validação do e-mail, eu não posso utilizar o mesmo e-mail. Então vou usar um outro e-mail aqui, ó, lkr15tech@gmail.com. Vou deixar a senha padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para eu não esquecer. E vou dizer que esse perfil é gestor, tá? Então vou cadastrar. Vou voltar para cá, vou digitar o e-mail que eu acabei de cadastrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que esse e-mail é de gestor, tá? Então tem que mudar a configuração da tela. Legal, olha lá, não é mais aquela cor escura do perfil admin. Ele já me dá as boas-vindas, reconhece que o meu perfil é perfil de gestor. E aí eu vou lá, ó, para gerenciar usuários. E aqui, nesse momento, você já percebe a diferença entre o admin e o gestor. Se você não percebeu, eu vou te mostrar. Quando eu logo com o usuário gestor não tem permissão de exclusão. Portanto, o botão excluir aqui para o gestor ele não aparece, tá? Ele pode editar admin, ele pode editar a si mesmo, pode editar colaborador, que a gente vai cadastrar mais um agora para vocês verem, mas ele não pode excluir. Só quem pode excluir é o admin, tá? Então vou voltar para dashboard, vou fazer o logout e vou cadastrar mais um usuário aqui. Deixa eu pensar aqui. Um outro e-mail, ou melhor, Ctrl X, Leonardo 3. Outro e-mail, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse perfil é de colaborador. Vou cadastrar. Vou entrar com esse usuário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrei. Olha lá que legal. O perfil colaborador ele não consegue nem entrar na dashboard. Tá? Então, é uma diferença entre esses perfis. E nota que o CSS funcionou, né? O perfil colaborador traz uma cor verde de fundo, que é o código que eu acabei de te mostrar de CSS, para mostrar que eu entrei com o perfil colaborador. Só que o perfil colaborador ele não acessa a dashboard, tá? Então eu vou clicar aqui em Logout, vou entrar novamente com o admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrar. Vou clicar aqui, né, gerenciar usuários como admin, que aí ele vai para aquela lista de usuários. E agora eu vou te mostrar para a gente implementar a parte de exclusão. Ó. Vou clicar em excluir. Ele vai me perguntar, tem certeza que deseja excluir? Eu dou um OK. Ele vai desconectar. Vou entrar novamente. Ó, entrar, gerenciar usuários e você vai perceber que ele não funcionou. Por quê? Porque nós não implementamos o código, tá? Quando eu implementar o código, essa função de excluir vai funcionar. Então vamos lá, vamos para o código que eu acho que é a próxima parte, acho que eu diria até que é uma das partes mais importantes aqui do nosso código, tá? Eu tenho que procurar, vamos lá, deixa eu pegar aqui no meu roteiro. Lá no meu arquivo, eu não vou finalizar detalhe, tá, gente? Antes que eu esqueça, para não ficar muito extenso o vídeo, que eu achei que o vídeo anterior ficou muito longo, eu não vou finalizar nesse vídeo a exclusão. Então a gente tem a parte 1 aqui, de implementação do código de exclusão do usuário, e a parte 2 a gente vai fazer mais para frente em vídeos menores para não ficar muito extenso para você aí, tá? Então nessa primeira parte eu vou implementar aqui, ó, na minha camada model, lá na minha classe user, as funções que eu preciso para fazer essa exclusão, tá?
Então lá na minha camada, na minha classe user, eu vou precisar basicamente de uma função de deleção. Então nota, né? A gente fez aqui, ó, a função procura os e-mails, nós fizemos a função criar, nós fizemos a função find, que é de localizar, e nós fizemos uma outra função que busca todos os dados do usuário, que é essa função all aqui, né, que eu estou chamando de all. Tá? Então, o que falta para mim nesse momento? A gente fez aqui a função update, deixa eu ver, de atualização está aqui, ó, update, né? E o que falta nesse momento para mim nessa classe? A minha função que vai lá no banco de dados e vai deletar um usuário do meu banco a partir, e aí eu vou usar o ID para fazer essa deleção, tá? Então eu tenho que criar aqui, ó, uma funçãozinha public static function delete. E essa função ela vai receber o ID do usuário. Vou passar aqui, vou passar o ID aqui para dentro, tá? Então o que eu tenho que fazer? Essa função ela tem que basicamente pegar a conexão. Você percebe que todas elas, ó, eu estou fazendo uso da conexão. Tá? Eu poderia otimizar esse código, facilitar, fazer essa conexão fora e só chamar a variável de conexão. Dá para fazer bastante coisa, tá? Mas eu preferi fazer isso dentro de cada função para que ficasse didático para você aprender. Então, pego a conexão com o banco, vou criar a minha variável STMT para a gente fazer aquilo que a gente já sabe, né? Que é preparar uma instrução SQL para o banco. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, prepare. E a minha instrução é uma instrução de deleção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, delete da tabela usuários, né? Usuários, quando o ID for igual a ID, que é uma coisa que você já sabe, que a gente já fez aí em outros códigos, tá? Então, eu monto uma instrução SQL que vai preparar esse comando SQL para o banco, que é um comando de deleção. E ele vai fazer isso cumprindo ali uma regrinha, que ele vai comparar o ID do banco com o ID que está entrando na função. Se esse ID for igual, a gente vai fazer o STMT execute. E aí passando ali, ó, no lugar do ID, quando esse meu ID do banco apontar para a minha variável ID que está entrando na função, perfeito? E aí, ó, com isso eu finalizo esse vídeo, né? Então, eu montei a instrução agora, nesse momento, na camada user, que vai lá no banco, vai fazer a execução dessa instrução SQL para a deleção desse usuário no banco. E nesse vídeo também nós fizemos o CSS ali da dashboard e da tela que lista ali os usuários de acordo com o perfil do usuário que está logado, tá bom? Não perde o próximo vídeo, que vai ser o último vídeo, espero, para a gente finalizar a aplicação, para implementar ali a instrução de deleção efetivamente. Quando eu clicar naquele botão deletar, a gente finaliza ali, né, exclui um usuário da nossa aplicação e aí eu finalizo esse código com vocês, esse projetinho, tá bom? Então deixa aqui nos comentários, ficou alguma dúvida com relação ao que a gente desenvolveu até o momento? Tá gostando aí do projeto? O projeto vai te ajudar de algum jeito? Então coloca aqui nos comentários, deixa para mim aí a tua opinião. E aí, se você puder, né, já sugerir o que você acha que seria legal fazer num próximo projeto aí para a gente aprender a fazer a implementação de código aqui usando essas linguagens que você está aprendendo ao longo desses vídeos, tá bom? Beijão grande, a gente se vê no próximo vídeo.